Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Caros colegas, no episódio 208, a respeito da Wonka Europe Conference 2024, partilhei convosco algumas reflexões sobre até que ponto o médico de família deve usar o seu tempo em intervenções no estilo de vida em contexto de prevenção primária. Por coincidência, nessa mesma altura, recebi uma mensagem da nossa colega Carolina Cordovil, que é especialista em medicina geral familiar e membro ativo do Executive Board do European Young Family Doctors Movement, sugerindo um artigo relacionado com este tema. Vai daí, era inevitável, convidei a Carolina para participar num Journal Club aqui no nosso podcast. Carolina, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Olá aos colegas que estiverem a ouvir. Muito obrigado a nós, é um gosto ter-te aqui connosco. Já não é a primeira vez participaste através de um áudio que tiveste a gentileza de nos enviar e agora é ainda mais interessante ter a tua participação ativa no Journal Club. Então, a Carolina sugeriu-nos um artigo que é um artigo de opinião, tem o título Guidelines Recommending that Clinicians Advise Patients on Lifestyle Changes, a Popular but Questionable Approach to Improve Public Health. É um artigo de opinião muito interessante. Foi publicado no Annals of Internal Medicine e muito recente, foi publicado no dia 10 de setembro. Carolina, vamos então resumir e partilhar com os nossos colegas o essencial desse artigo? O artigo aborda a importância de considerar a qualidade de evidência, custos de oportunidade e efeitos das intervenções de estilo de vida, quer na população alta, quer na magnitude e duração desse efeito, quando se recomendam intervenções de estilo de vida na prática clínica. E por que será importante considerar estas questões para a nossa prática? O National Institute for Health and Care Excellence, do Reino Unido, recomenda 279 intervenções de estilo de vida. Quase 100 destas aplicam-se a mais de um quarto da população geral. Destas intervenções, apenas 3% têm evidência de alta a moderada certeza. E 13%, baixa a muito baixa certeza de evidência. Detalhando mais um pouco, abordam-se um conjunto de questões que podem ajudar os autores das guidelines na definição de recomendações de intervenção de estilo de vida. Confesso que também achei muito interessante essa parte do artigo em que eles sugerem 3 questões. E colegas, vale a pena depois consultarem a tabela que os autores colocaram no artigo e da qual fazem parte as tais 3 questões que devem ser colocadas para avaliar uma intervenção de estilo de vida. Queres então dizer quais são essas 3 perguntas? Então, primeira questão. Os estudos de apoio fornecem provas diretas ou apenas ligadas, indiretas, de intervenção recomendada, por exemplo, para conselhos, para efeitos benéficos? Segunda questão. Até que ponto estamos confiantes de que estes benefícios dos estudos de apoio se vão traduzir na prática clínica? E a terceira questão. A intervenção causa danos e quais são os custos de oportunidade? Colegas, sem dúvida que estas 3 perguntas são fundamentais. E para clarificar, os autores desenvolvem depois, dando até alguns exemplos práticos aplicados a cada uma dessas 3 perguntas. Em relação à primeira pergunta, deve-se considerar se existe evidência direta de benefício em resultados outcomes importantes para o doente, por exemplo, mortalidade ou qualidade de vida. Se não houver evidência direta, tendo havido estudos com grandes amostras, um longo período de seguimento, raramente estão disponíveis, pode-se avaliar indiretamente, combinando estudos em que se avalia se a intervenção do clínico afeta a mudança do comportamento e depois da mudança do comportamento para estes outcomes que são importantes para o doente. Aqui temos que ponderar ainda 2 pontos. Se existe impacto da intervenção do clínico e se está estudado ou não na mudança do comportamento e se existem diferenças nos grupos que seguem ou não um hábito e que podem aqui confundir o efeito da intervenção. Relativamente à segunda questão, devemos apreciar se a intervenção estudada se vai traduzir na prática clínica. E temos que considerar a semelhança desta no estudo e na prática clínica da vida real.
Os autores apresentam um exemplo de uma diretriz da US Preventive Service Task Force, que recomenda aconselhamento comportamental sobre a dieta para adultos com fatores de risco cardiovascular. O maior ensaio que assustenta, contribuindo com mais de 50% dos participantes para a análise conjunta. Os participantes receberam gratuitamente a dieta recomendada, azeite e frutos secos. Temos aqui uma disparidade evidente da intervenção recomendada, que é um aconselhamento, e da intervenção estudada, que foi o aconselhamento e fornecimento dos alimentos recomendados. Para a tradução da intervenção na prática clínica, importa ainda considerar se implementar a recomendação na população geral vai ser igualmente eficaz à aplicação na população estudada, sabendo à partida que as pessoas que entram em ensaios têm maior probabilidade de adotar hábitos saudáveis. Neste ponto, temos um exemplo de uma diretriz do National Institute for Health and Care Excellence, que advoga intervenções de estilo de vida para todas as mulheres em idade fértil com base em estudos realizados em mulheres grávidas. Numa outra consideração, neste ponto da tradução para a prática clínica, importa avaliar a fiabilidade das medidas da mudança comportamental. As medidas autorrotadas tendem a subestimar os benefícios da intervenção e podem não se traduzir em medidas mais concretas. Estudos que apoiam uma recomendação sobre aconselhamento de atividade física para todos os adultos nos Estados Unidos verificou-se um aumento da atividade autorreportada, mas sem impacto em medidas objetivas, como a capacidade cardiorrespiratória. Uma dúvida adicional prende-se com a magnitude e duração do efeito. Frequentemente, os efeitos são estudados durante a intervenção, não sendo claro o efeito após a mesma. Uma intervenção intensiva para perda ponderal leva a uma redução de peso de 2,4 kg aos 12 a 18 meses. Vai reduzir para 1,5 kg aos 24. O efeito pode não ser mantido após o término da intervenção, ao persistir o contexto socioeconómico e cultural em que os hábitos se desenvolveram. Estes aspectos são mesmo fundamentais, ou seja, aquela questão de termos evidência direta ou indireta que tenta comprovar a eficácia de uma intervenção de estilo de vida. Isto também é muito importante quando falamos de ensaios clínicos que avaliam, por exemplo, fármacos, a eficácia de certos tratamentos, mas não nos podemos esquecer também destes aspectos quando temos ensaios clínicos que avaliam a eficácia de intervenções de estilo de vida. No fundo, estes exemplos que os autores dão são muito pertinentes, ou seja, tirar conclusões, no fundo, extrapolar as conclusões de um estudo em que temos apenas evidência indireta é sempre algo arriscado. Por outro lado, estas duas questões também se relacionam com os princípios daquilo que normalmente designamos como POEM, ou seja, Patient Oriented Evidence That Matters, em que, por um lado, temos que olhar para a população, se a população que foi avaliada é idêntica àquela na qual vamos aplicar a evidência, ou seja, as características dos nossos pacientes, no fundo. Por outro lado, terem em atenção o tipo de outcomes avaliados, se são realmente outcomes relevantes, orientados para o interesse dos nossos pacientes. E aí, normalmente, sobretudo, está em causa a morbimortalidade, que seja avaliada em vez de disease-oriented evidence, em que são avaliados parâmetros intermédios, parâmetros bioquímicos. Portanto, esses aspectos são muito importantes e por vezes são esquecidos nas recomendações ou quando se avaliam estudos que tentam avaliar a eficácia de intervenções de estilo de vida. E em relação à terceira pergunta? Em relação à terceira pergunta, leva-nos a refletir sobre o potenciais malefícios e custos de oportunidade das intervenções de estilo de vida. A nível de potenciais malefícios, temos, por exemplo, a estigmatização, sendo que se salienta quando se abrangem hábitos estigmatizados ou uma população-alvo maior, maiores são os riscos de malefícios. Todas as intervenções recomendadas pelo NICE, acordando 279, apenas 5%, cerca de 18%, consideram os riscos psicossociais. Nenhuma considera os encargos práticos. 4 pessoas com excesso de peso que se sentiram humilhadas após receberem conselhos de estilo de vida não solicitados reforçam a necessidade de considerar estes danos. Desta forma, sugere-se que colabore e procure parecer doente com experiência vivida. Salienta-se que deve ter uma abordagem cuidadosa, premiada por humildade, respeito, identidade sobre os valores, experiências e contextos de cada pessoa. Relativamente aos custos de oportunidade, existem numerosas recomendações de intervenções de estilo de vida que exigem um termo clínico largamente superior ao disponível. Estes aspectos também são muito importantes. Por vezes, até nos fóruns, nos debates, nas mesas redondas, entre nós, colegas, existe a tentação de se achar que as intervenções de estilo de vida não acarretam qualquer dano para as pessoas.
Mas a verdade é que existe esse potencial dano. Eu já falei sobre isso no episódio 208 e um exemplo claro de dano é este que está reportado nos estudos relativamente às intervenções em pessoas com excesso de peso, que é elas se sentirem de certa forma estigmatizadas e terem aqui um dano psicológico pela forma como a intervenção é feita ou até por ser uma intervenção não solicitada pelos próprios pacientes. Temos que ter isso em consideração. Nestas intervenções também podemos causar dano. E recordo que na linha do que partilhei convosco no episódio 208, o que está aqui em causa inclui também uma preocupação com a sobrecarga que os médicos de família têm no seu dia-a-dia e, fruto dessa sobrecarga, com a necessidade que usem o seu tempo em cuidados de alto valor, em vez de desperdiçar em cuidados de baixo valor. Devido ao facto de muitas pessoas terem hábitos pouco saudáveis, as intervenções sobre o estilo de vida aplicam-se frequentemente a grandes faixas da população e podem exigir mais tempo do que a capacidade que os médicos de família têm, ou do que o tempo disponível que os médicos de família têm. As estimativas sugerem que seriam necessários mais médicos e 5 vezes mais enfermeiros do que o número de funcionários disponíveis no presente no National Health Service do Reino Unido para implementar todas as 379 intervenções recomendadas pelo NICE. Eu às vezes digo NICE. Pois. Temos sempre essa dúvida, não é? É. Estamos a falar em português, mas depois dá vontade de dizer a palavra com um som em inglês. Mas então, do que as tais 379 recomendações sobre estilos de vida. O parágrafo final do artigo também é muito interessante. E dizem os autores que se a abordagem que eles sugerem, as tais 3 perguntas que são partilhadas na tal tabela, for seguida, então isso resultará num menor número de recomendações para intervenções no estilo de vida e até em recomendações contra a aplicação dessas intervenções. E defendem que, sem uma forte evidência que apoie este tipo de intervenções, então não deverão nunca estar associadas a incentivos financeiros para os médicos ou as equipas de cuidados de saúde primários. E dessa forma se libertam os clínicos de uma lista excessiva de tarefas obrigatórias, de valor questionável, e os clínicos poderão, então, decidir com os doentes quando será apropriado discutir estilos de vida como a cessação do tabagismo e quando não será. E os esforços para promover estilos de vida, e isto também é importante que os autores dizem, os esforços para promover estilos de vida mais saudáveis devem favorecer as intervenções de saúde pública, as intervenções de saúde pública estruturais ao nível da população, de forma a se abordarem os determinantes sociais e comerciais do nosso estilo de vida. Sem dúvida, um artigo muito interessante, Carolina, e eu agradeço-te muito teres partilhado este artigo connosco e acho que também os nossos colegas o vão apreciar. Só aqui uma nota mais pessoal. Na verdade, a primeira autora deste artigo é a Mina Johansson, é uma colega nossa, médica de família sueca, que nós, no fundo, já conhecemos. Ela é responsável pelo grupo da Cochrane de Sustainable Healthcare e realizou um webinar connosco em 2019, quando eu era presidente do Europrev e que realizava os webinars do Europrev. E ela realmente esteve presente, portanto, colegas, se quiserem ver a Mina ao vivo e a falar, podem consultar esse vídeo que está disponível no YouTube, em que ela aborda a temática relacionada com overdiagnosis no rastreio de aneurisma da aorta abdominal. É um webinar interessante, porque depois também tem outra componente relacionada com guidelines de hipertensão e fica aqui também essa sugestão. Carolina, foi um gosto ter-te connosco, espero ver-te mais vezes aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Espero que possa ser útil para os colegas. Acho que este artigo é mesmo, sim, é curto, mas muito condensado de informação, recomendo vivamente. Exatamente, cheio de sumo, não é? É. Muito bem, muito obrigado, Carolina. Colegas, como sempre, partilharemos com este episódio o link de acesso ao artigo e já agora também vou partilhar o link de acesso ao tal webinar em que a Mina Johansson participou. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.
Fechamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.